Vamos lá. Olha, apareceu gigante. Agora vai. Peraí. Todos vendo, né? Acho que sim. Só deixo aqui começar, então, com a aula de síncope. Então, vamos lá. Bom, síncope é também um grande diagnóstico diferencial, porque, como eu falei para vocês, é muito difícil no cenário clínico fazer esse diagnóstico de diferencial, tá? Então, vamos lá com síncope, tá? Os aspectos epidemiológicos, 3% de todos os atendimentos em emergências. Então, é um sintoma muito comum, tá? É uma epilepsia? É uma síncope? Desmaiou? Não desmaiou? E isso, a anamnese e o exame físico nos ajudam bastante nesse diagnóstico diferencial. 1% de todas as internações hospitalares, porque geralmente a síncope pode estar associada com alterações cardíacas, tá? 35% da população em geral tem uma incidência, e isso acontece, né, em 35% da população, e tem uma incidência cumulativa ao longo da vida, tá? Incidência maior entre 10 e 30 anos, tá? Pico aos 15 anos de idade, a gente já vai ver por quê, porque tem a síncope que a gente chama síncope situacional, tá? E também tem um outro pico de incidência após os 70 anos, principalmente por aspectos aí cardiológicos que estão associados com aspectos cardiogênicos associados com a síncope, tá? Então, o que é a síncope? Na verdade, é a perda transitória de curta duração, uma coisa rápida da consciência e autolimitada do nível de consciência, tá? Diferente de uma epilepsia, diferente de um quadro até de crise de ausência, que o paciente tem a crise, pode até sincopar, mas depois ele volta automaticamente aos sintomas. Já a crise convulsiva, ela tem diagnóstico, ela tem, na verdade, um pós-ictal, tá? O paciente fica mais sonolento, né? Com isso. Só um pouquinho, gente. Deu o cachorro que está gritando até não poder mais aqui, mas já parou. Tá? Então, eu tenho perda transitória de curta duração da consciência autolimitada do nível de consciência, tá? Perda do tônus postural. A gente tem uma perda do tônus postural de forma súbita. Que mais? É de curta duração, não é uma síncope de longa duração, tá? E recuperação espontânea, não tem aquela coisa de pós-ictal, de acordar devagar, ou de ficar aéreo, ou de ficar confuso, tá? É uma perda espontânea. E tudo isso está associado, na verdade, a síncope está associada à alteração do fluxo sanguíneo cerebral. É isso que a síncope está associada, tá? Então, a fisiopatogenia dela está associada a isso, tá bom? A gente pode ter pródromos, né? A gente pode ter uma cabeça aérea, a gente pode ter náuseas, a gente pode ter diaforese, uma sensação de sufoco, alterações visuais, né? E são pródromos, isso é importante. Se acho que eu vou desmaiar, e aí cai, tá? Isso são todos os pródromos, tá? E geralmente pode durar segundos a minutos esses pródromos, tá? Então, assim, não estou me sentindo bem, acho que eu vou desmaiar, tá?
Pré-síncope na verdade, esses pródromos, mas sem síncope, tá? Isso é uma alteração, isto é, sem alteração do nível de consciência. Eu posso só ter esses sintomas e não sincopar, e não realmente evoluir para síncope, tá? Mas tudo está associado, essa alteração do fluxo sanguíneo cerebral, e pensando especificamente na fisiopatogenia da síncope, eu tenho uma via aferente e uma via eferente. Tudo é detectado aqui por baroreceptores aqui no arco aórtico, e com isso essa via aferente é transmitida lá para o núcleo do tracto solitário, lá no mesencéfalo. Com esses impulsos, na verdade, que eu consigo aí aumentar minha frequência cardíaca, consigo fazer a vasoconstrição por um estímulo aí na via eferente do nó sinusal, que eu vou fazer a taquicardia, e a liberação aí, muitas vezes, da vasopressina, quando eu tenho a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, uma reação à síncope, uma reação à alteração do fluxo sanguíneo cerebral é detectado aqui no seio carotídeo, é detectado aqui no arco aórtico, e imediatamente o que a gente faz como resposta simpática e parasimpática é o aumento da produção de vasopressina, que vai acabar levando aí a taquicardia e a contração, e aí, consequentemente, se eu faço uma vasoconstrição, eu aumento aí a pressão e, consequentemente, eu aumento o fluxo sanguíneo cerebral. Na verdade, isso se chama autorregulação pressórica do fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, na verdade, a gente não tenta poupar nenhum órgão quando a gente tem esse reflexo, mas a gente tenta aí, do aspecto parasimpático aí, do núcleo solitário, e simpático, no glândula simpático, lá fazendo a vasoconstrição, eu tenho aí esse aumento do fluxo sanguíneo cerebral. É uma autorregulação fisiológica, isso que acontece, né? Não é mediada por drogas, que a gente consegue ter a manutenção desse fluxo sanguíneo cerebral. Então, a célula neurogênica, a via expiratória, a medula ventrolateral e caudal, são todas essas partes dessas estruturas que fazem aí o controle disso. Por isso que a gente volta tão rápido numa síncope, tá? Bom, então vamos para as etiologias. Isso foi rapidamente uma visão geral aí das síncopes, da fisiopatogenia, como é que acontece, a gente vai ver especificamente cada uma delas, tá? Eu tenho uma síncope reflexa, que é a neuralmente mediada, tão chamada de síncope vasovagal ou situacional. Uma síncope também que é chamada de síncope cardiogênica, e é por uma alteração cardíaca, ou também por uma síncope chamada ortostática, tá? Diagnóstico dessas coisas são bem simples, tá? Na verdade, a síncope reflexa é o distúrbio funcional, que se caracteriza por uma alteração transitória desses reflexos. Então, por isso que a gente chama uma alteração vasovagal, responsável pela manutenção da hemostasia cardiovascular e secundária a um estilo normal, tá? Na verdade, eu tenho um aumento da ação parasimpática e logo isso vai acontecer. Geralmente, nessa síncope, eu tenho bradicardia associada, tá? Com essa ação parasimpática e uma vasodilatação. O paciente fica pálido, né? O paciente perde o pulso, né? Você tem que botar as pernas para cima para aumentar o retorno venoso e para o paciente melhorar os sintomas, né? Isso é a diminuição da ação parasimpática, simpática e parasimpática, esse reflexo, tá? Então, na síncope eu tenho a chamada vasovagal, né? A neurocardiogênica, que a gente chama, a síncope situacional, e a síncope hipersensibilidade carotídea. Quando a gente estimula muito a carótida, eu posso sincopar, principalmente nós homens, que tem que fazer a barba, né? A gente faz esse movimento e acaba estimulando esse carotídeo e pode ter essa síncope reflexa. Vamos lá, o que é uma síncope reflexa, ou vasovagal, tá? Ou neurocardiogênica? Por um estresse emocional, muito tempo em pé, vai fazer uma apresentação de alguma coisa, tá lá de boa fazendo uma apresentação e, como a moça ali, pum, cai, tá? Por exemplo, na hora de ortostatismo prolongado, tá dando uma entrevista, ou tá numa situação de estresse, um estresse emocional prolongado, como é andar de avião, por exemplo, como vocês estão vendo aí,
A mulher está rindo até não poder mais. Ah, essa tá fantástica. Então, ó, aí é um puro estresse emocional. A moça faz 5. Olha como ela volta rápido aos sintomas, tá? Olha como ela tem a abertura ocular rápida aqui. Então, faz a síncope, abre o olho, daqui a pouco faz uma síncope de outro, de novo, né? Ó, vocês viram como é interessante isso, tá? Outro momento também importante, olha aqui, um estresse, talvez, o outro ficou muito tempo esperando a entrevista, tá ali, nunca deu entrevista na vida, pum, sincopou. Quais são as características? O outro ficou só olhando lá, tá? Quais são as características específicas disso daí? Essa do Japa tá ótima. Então, também o estresse emocional aqui, o cara voando de paraglider, aí ele desmaia, tá? Ele tem desmaia o termo, mas ele tem a síncope, daqui a pouco, ó, vocês vão ver, são segundos, ó, daqui a pouco ele vai voltar de novo aí ó, voltou, viu? Abriu o olho, não que estivesse fechado antes, tá? Isso é uma síncope, tá? De novo, tá lá numa situação né? E o paciente tem assim, bem, está numa situação lá, falando na televisão, e aí, de repente, ele vai explicar alguma coisa, ou quando tem que falar, e ele, bum, desaba, tá? Então, são todas essas características, estresse emocional, muito tempo em pé, às vezes, quando a gente, isso é muito comum na hora de tirar sangue, muitas vezes, né, de fazer lá exame de sangue, essa daí está caindo porque não come, pelo jeito, né? Mas, enfim, ó, então são vários exemplos disso, tá? Ó, aí tem outro exemplo da menina tirando sangue aqui, né? Então, que vai desmaiar, vai ter essa síncope. Então, estresse emocional, ortostático prolongado e retirada de sangue. Tudo isso chama síncope vasovagal ou neurocardiogênica, tá? Tem as outras síncopes reflexas, que são as situacionais, às vezes tosse, às vezes urinar, às vezes evacuar, às vezes pós-atividade física extenuante, olha os atletas de plantão aí, tá? Pode ter essa síncope situacional, muitas vezes, tá? E a hipersensibilidade carotídea, que também é uma síncope reflexa, que na verdade somos nós homens aí que alguns têm baroreceptores muito sensíveis a um estímulo normal, como é o barbear, por exemplo, e isso acaba fazendo síncope. Então, um grande estímulo vagal acaba levando aí a uma bradicardia severa, quando se estimula aí o seio carotídeo. Um exemplo aí é a barba. Quando a gente quer fazer, quando a gente está taquicárdico, por exemplo, quer fazer uma bradicardia, vocês sabem disso, né? É só fazer o estímulo aí carotídeo na bifurcação que a gente consegue fazer isso, tá? Fazer um estímulo bem mais vigoroso, tá bom, gente? E aí, a gente tem as síncope reflexas desses vários subtipos fisiológicos. Tem a vasodilatação, tipo vasodepressora, a bradicardíaca, por cardio, inibitória, e na verdade, um aspecto misto, que é a vasodilatação e bradicardia, como é o exemplo ali do estímulo do seio carotídeo, tá? Vem um segundo ponto importante, então a gente viu essa neuralmente mediada, que é simplesmente a situacional, que é o estresse prolongado, que não tem aí uma patologia por trás, a não ser se a gente tem uma hipersensibilidade da carótida. Agora a gente tem patologias, a gente tem coisas estruturais aí por trás da síncope cardiogênica, tá? Então, a gente tem as bradiarritmias, a gente tem as bradiarritmias sinusais, a gente tem pausa sinusal, tem bloqueio AV, que são importantes aí nos diagnósticos diferenciais, tá? Então, a bradicardia sinusal tá aí, né? O paciente com ritmo prolongado, tá? Isso levando aí a alterações de fluxo sanguíneo cerebral. Vocês pensem, eu não tenho uma contratilidade efetiva, eu tenho pouco fluxo sanguíneo cerebral. É isso que está acontecendo. Eu tenho a tal da pausa sinusal. Eu venho no ritmo regular, depois eu faço uma pausa longa, e aí eu diminuo o fluxo sanguíneo cerebral, tá? E aí eu tenho assim, mas logo depois, essa pausa volta, né? Eu volto por um ritmo normal, tá? A ausência de geração na verdade, a pausa sinusal é a ausência de geração do impulso no nó sinusal, tá?
E aí eu tenho aí como o bloqueio AV, que é importante também aí, né, os bloqueios de ramos AV, tá? Na verdade, o prolongamento do PR que faz com que eu tenha um bloqueio levando aí a síncopes. Então, são todas as causas cardiogênicas que eu posso ter disso, né? E isso das bradicardias. Eu tenho as taquiarritmias, principalmente a taquiarritmia ventricular, que é uma outra causa importante, uma causa de emergência aí, tá? De o paciente fazer uma síncope. Então, eu tenho um ritmo completamente irregular, eu tenho uma taquicardia ventricular levando a isso. E eu, como terceiro, então, das síncopes cardiogênicas, eu tenho as bradiarritmias, a taquicardia, simplesmente a ventricular, e as doenças estruturais cardíacas. Aí tenho estenose aórtica, eu tenho cardiomiopatia hipertrófica, o coração tem baixa capacidade de contratilidade, e com isso leva uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Vocês lembrem que toda a fisiopatogenia ela se enquadra nisso. É a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral que leva, ou ela é do aspecto neurogênico, ou ela é do aspecto cardio. Então, aí, a cardiopatia hipertrófica, não vou falar para vocês, na verdade, a estenose aórtica aqui, por que isso acontece? Eu tenho uma estenose, o fluxo de sangue aqui que passa é menor. Por isso que eu posso ter o paciente com síncope, com essa síncope, tá? Ou uma cardiomiopatia dilatada, né? Eu tenho uma hipertrofia dessa musculatura cardíaca. Então, na verdade, eu tenho baixo fluxo sanguíneo, uma fração de ejeção baixa, a contratilidade desse coração é pouca, é pouco sangue que acaba subindo para o sistema nervoso central, tá? Aqui tentando pensar aí num terceiro tipo de síncope, a gente tem as neurogênicas, a gente tem cardiogênicas, e a gente tem uma coisa que se chama síncope ortostática, tá? E, na verdade, a secundária é uma queda de pressão arterial quando move da posição supino para a posição sentado, para a pressão ortostática, tá? É a queda da pressão sem síncope, na verdade. Quando a gente vai da posição sentada para a posição ortostática, a gente tem uma hipotensão ortostática. Então, isso é só uma hipotensão ortostática, mas muitas vezes isso pode acontecer sem síncope. Como é que é a nossa resposta normal quando a gente está em pé? Quando a gente está em pé, a gente aumenta o sangue nos vasos sanguíneos, nas pernas e no abdômen, tá? E com isso, secundariamente a isso, eu tenho a pré-carga acaba diminuindo, chega menos sangue no coração. Com isso, consequentemente, eu tenho diminuição do débito cardíaco, então eu tenho menos sangue chegando, então a minha fração de ejeção, minha contratilidade vai ser menor, tá? E o que acontece com a minha pressão arterial aí, consequentemente? Cai minha pressão arterial quando eu estou na posição ortostática, tá? Consequentemente, eu tenho vários receptores que enviam sinais lá para o 9º e para o 10º, e vão fazer assim, opa, minha pressão caiu, o que aconteceu? Ah, e aí eu vou ter esses estímulos do estímulo simpático, aumenta o estímulo simpático e diminui o parasimpático, e, consequentemente, eu tenho uma vasoconstrição periférica, aumentando a contratilidade cardíaca e aumentando a frequência cardíaca. Então, mais ou menos esse mecanismo que acontece quando a gente está na posição ortostática, e quando a gente tem essa variabilidade, por alguma alteração nesse mecanismo aqui, a gente não consegue manter essa pressão normal, tá? A resposta normal, ortostatismo em pé, a gente já viu aí, tá? Acho que só está se repetindo aqui. Eu vou passar aqui para vocês. Só um pouquinho que a gente já continua. Então, na síncope ortostática, se eu tenho uma lesão autonômica primária, eu tenho uma resposta inadequada do sistema nervoso central, principalmente desses estímulos baroreceptores. Então, quando eu levanto, eu não tenho aquela assim, opa, olha aí, eu estou mudando de posição ou eventualmente está mudando aí a pressão nos baroreceptores, tá? O que acontece muito isso nas doenças de Parkinson, tá?
A lesão autonômica secundária, a resposta inadequada de baroreceptores simpáticos e parasimpáticos, no etilismo, diabetes. Vocês lembram que no Parkinson a gente pode ter sintomas de hipotensão, mas muitas vezes associados aos inibidores dopaminérgicos, os agonistas dopaminérgicos, tipo pramipexol. Então tem que tomar muito cuidado. A gente já tem uma resposta inadequada nesses baroreceptores pela depleção dopaminérgica, e, consequentemente, a gente tem, quando a gente usa essas medicações, a gente faz mais hipotensão associada, tá? Lesões autonômicas secundárias, resposta inadequada de baroreceptores simpáticos. Parasimpáticos, no etilismo, na diabetes, no traumatismo raquimedular, muito importante aqui no TRM, tá? O que a gente vai ter quando tem um politrauma, por exemplo? O diagnóstico diferencial disso, né? O politraumatizado, quando tem um sangramento importante, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma taquicardia associada a uma hipotensão. Mas, quando eu tenho um trauma raquimedular por uma resposta inadequada simpática e parasimpática, ou por lesão ainda dessas estruturas, eu vou ter uma hipotensão com bradicardia. Esse é o grande diagnóstico diferencial entre um choque de origem cardio, um choque fala que é chamado de choque neurogênico. Um segundo momento, eu só aproveitei aqui para a gente falar. E óbvio que depressão do volume, paciente desidratado ou perde aqui, ó, perdeu aqui muito volume no diagnóstico diferencial entre uma perda abrupta de volume numa hemorragia interna, uma lesão esplênica, uma lesão de um grande vaso. Eu tenho diminuição severamente da pré-carga e óbvio que aí eu tenho um choque e todas as suas consequências, tá? Medicações que podem fazer isso, os antihipertensivos alfa-bloqueadores são as medicações que mais diminuem, né? E alguns antidepressivos e antipsicóticos também podem ter essa ação hipotensora, tá? O diagnóstico que a gente faz aí da síncope ortostática é banal, é uma queda na pressão arterial de maior ou igual a 20 milímetros, a sistólica maior a 20 milímetros de mercúrio, ou na diastólica maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio. A gente mede com o paciente deitado, 2 minutos depois põe o paciente sentado e mede a pressão de novo. Se tiver maior que 20 milímetros de mercúrio, eu posso dizer que isso, e o paciente, óbvio, tiver sintomas, né, a gente pode fazer esse diagnóstico de síncope ortostática. De novo, de todas essas coisas, vamos lá para a parte neuro de tudo isso. Claro que tem muitos aspectos neurogênicos envolvidos aí nas síncopes, tá? Mas aí as lesões centrais, a síndrome do globo, do globo subliminar, e é óbvio que as convulsões são diagnósticos diferenciais importantes aí, assim como a intoxicação alcoólica, catalepsia e pseudosíncope psicogênica. Estou desmaiando, estou mal, desmaio toda hora. Diagnósticos diferenciais importantes aí, tá? Então, a insuficiência vértebro-basilar, na verdade, muitas vezes os pacientes que têm estenose aórtica ou têm estenose das artérias vertebrais, principalmente das artérias vertebrais, desculpem, tá? Na verdade, vértebro-basilar, ou tem uma alteração aqui anatômica, que tem uma alteração, uma hipoplasia, uma aplasia de uma das vertebrais, ou tem uma doença traumática, muitas vezes, uma dissecção da artéria vertebral, ou até uma ectasia, ou uma estenose da artéria basilar, ou doenças aneurismáticas, muitas vezes, esses são diagnósticos diferenciais, tá? Outro diagnóstico diferencial é a síndrome do globo subclávio, que é uma comunicação aí, que está uma obstrução, na verdade, do fluxo sanguíneo para o ventrículo. Então, eu, na verdade, em vez de eu fazer, na verdade, é mais ou menos como se fosse uma estenose basilar, tá? Então, como eu tenho uma obstrução, eu tenho que faz uma pressão negativa, e como esse vaso é muito mais calibroso, e, na verdade, vem o fluxo da vertebral lateral, só que quando chega aqui na basilar, na verdade, ela rouba o sangue da basilar e acaba vindo porque a pressão aqui na outra subclave é maior
tá? Na artéria subclave é maior porque eu tive uma obstrução. Isso se chama síndrome do roubo subclave, tá? Às vezes por lesões traumáticas, por embolismo, tá? Convulsões, o tema da próxima aula, vai ser bem importante a gente fazer esse diagnóstico diferenciais, tá? Geralmente a síncope tem a cabeça aérea, ou eu vou desmaiar, tá? Movimentos tônico-clônicos é raríssimo a gente ter em síncope, tá? Na verdade, as convulsões que elas mais se caracterizam por esses movimentos tônico-clônicos, tá? Na síncope eu tenho breve confusão mental, tá? Mas a recuperação em segundos. E o grande diagnóstico diferencial, gente, o que mais diferencia esses pacientes aí da síncope e da convulsão é, muitas vezes, esse pós-ictal, o paciente fica letárgico, bradifrênico, devagar, ou fica desorientado, tá? Mas a gente vai ver isso bem nos subtipos de convulsão. Claro que a gente desmaia por bebê, óbvio que é isso, né? Então, diagnóstico diferencial, cuidado, às vezes, quando vocês bebam demais aí, se bem que não pode agora, né? Corona não deixa. Catalepsia, que é um estado aí, que talvez que seja psicogênico, de estar dormindo ou de estar... Mas é um psicogênico, né? Que pode fazer a pseudosíncope psicogênica, né? Que é uma falsa síncope, tá? Por último, e não tão importante, tá? Como é que a gente vê esses pacientes aí? Como é que a gente tem que avaliar esses pacientes com síncope, tá? O importante é que a gente tem que observar que os pacientes que têm síncope de origem cardiogênica, de causa cardiogênica, têm um risco de mortalidade muito maior, tá? Ele tem uma morbimortalidade maior, tá? Então, olha aqui, ó, a incidência de pior prognóstico ou de desfecho negativo aqui ao longo do tempo, tá? Esses pacientes têm uma morbimortalidade, tá? Comparados com os pacientes que não têm síncope. Então, os pacientes que têm síncope morrem, de origem cardiogênica, morrem muito. E talvez sejam esses pacientes que a gente tenha que atuar. Sejam esses pacientes de causa cardiogênica que a gente tenha que observar melhor, tá? Para o diagnóstico diferencial, para saber se esse paciente não tem uma doença cardíaca grave e para poder tratar esse paciente, tá? Então, isso é a importância aí disso, tá? Bom, existe um reconhecimento dessas duas, principalmente do risco aí do paciente com síncope. Tem o São Francisco Syncope Rule, que vai avaliar um eletro, que vai avaliar a história de insuficiência cardíaca, de dispneia na apresentação dos sintomas, de sistólica abaixo de 90 e de hematócrito abaixo de 30, tá? Então, se tem algumas desses aspectos, tá? Como esse que a gente citou, é muito importante a gente avaliar melhor esse paciente com uma síncope na emergência, tá? Porque talvez o desfecho que ele tenha realmente uma síncope cardiogênica e o desfecho dele seja negativo ao longo do tempo. Então, trabalhar na prevenção. Tem o ESIO, que é o Observatório Epidemiológico sulla Síncope di Lazio Risk Score. Claro que é italiano isso, né? Se apresentar qualquer um dos sintomas predictos, eletro alterado, idade acima de 65, ausência de sintomas prévios, história de doença cardiovascular, esses pacientes, tanto esse no São Francisco como do Lazio, eles têm que ser avaliados, eles muitas vezes têm que ser internados para a gente fazer esse diagnóstico diferencial, para fazer um ecocardio, para fazer uma avaliação pressórica, né, um pouco melhor desse paciente, para ver se ele não tem nenhuma doença estrutural aí cardíaca, tá? A avaliação clínica, apesar de a gente ter essas regras, apesar de ter todas essas regras e essas scores aí, parece que a avaliação clínica ela é superior a tudo isso. Então, pegar teu estetozinho, sentar na frente do paciente, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico nele, talvez seja mais importante.
tem esse estudo que mostra aí, um estudo que mostra de 2009, que mostra o que é mais caro e o que é mais efetivo no diagnóstico, tá? Que ajuda aí a determinar a etiologia das doenças. Então, se a gente for fazer um eletro, tá? É muito fácil de obtenção. A gente acha alterações em 21% dos casos e ajuda em determinar a etiologia só em 3,5% dos casos. E tem um custo de $75. Agora, olha como é caro fazer tomografia em todo mundo. Olha como é pedido, olha como se pede tomografia para uma síncope, tá? Uma síncope simples. Olha como se pede exames de imagem, tá? A gente tem achados alterados em 10%. Olha o que ajuda no diagnóstico, 0,56% dos casos aí a gente tem. Olha o que mais ajuda a gente fazer o diagnóstico. Olha só o que mais nos ajuda a fazer um diagnóstico de síncope. Ver a pressão, pegar o estetozinho, botar o paciente deitado e em pé, se tiver maior ou igual a 20% da diferença, isso faz diagnóstico. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, na verdade, na avaliação de diagnóstico, tentar falar com o paciente, examinar o paciente, tem um valor, né, outro exame, tá? Olha uma ressonância, olha o custo que se traduz a gente ver a pressão de alguém, tá? Olha o custo que se traduz a gente fazer uma ressonância e olha a validade dela. Em 1,9% eu tenho diagnósticos. Gente, isso foi uma passada geral aí para vocês sobre essas duas patologias importantes, né? As tonturas, os diagnósticos diferenciais das tonturas e das vertigens, diagnósticos de síncopes, que na verdade tudo isso vai nos ajudar a fazer o diagnóstico maior aí do próximo tema de aula, que é epilepsia, tá? Me desculpe mais uma vez que eu não consegui postar e me atrasei hoje, porque teve essa cirurgia imensa, mas enfim, eu fico aberto a perguntas e dúvidas que vocês tenham. Claro que vão ter que digerir tudo isso que eu falei também, que é muita informação, mas depois eu vou também postar alguns artiguinhos aí de vocês poderem ler esses temas e ficarem mais por dentro dessas coisas, tá? Falei demais já, podem falar. Professor, eu tenho uma pergunta. Boa noite. Assim, com relação ao síncope cardiogênica, ela é mais prevalente na fase mais avançada ou em qualquer idade pode ser? Sim, nos extremos, né? Então, todas as síncopes cardiogênicas, elas são doenças estruturais aí. A não ser que, por exemplo, um ataque supraventricular, que pode ter em qualquer idade, né? Mas com um paciente cheio de fatores de risco. Um bloqueio AV pode ter um prolongamento do PR também pode ter, tá? Mas o eletro faz muitas vezes esse diagnóstico diferencial. Mas as doenças estruturais cardíacas, aí sim, hipertrofia concêntrica, estenose aórtica, todas essas doenças aí, estenose de insuficiência aórtica, elas são doenças mais de pacientes com mais idade, né? Certo, obrigado.